Você deve estar sabendo que Real Madrid e Arsenal vão se enfrentar pelas quartas de final da UEFA Champions League. Mas esse duelo já aconteceu. Curiosamente, o chaveamento da Champions feminina também colocou as equipes frente a frente. E o jogo de ida rolou nessa terça-feira, no estádio Alfredo Di Stéfano, onde o Real Madrid abriu vantagem, vencendo por 2-0 com gols de Linda Caicedo e Atenea del Castillo, que entrou no jogo justamente para substituir a jovem colombiana. Fala, eu sou o Lucas e hoje eu tô aqui para mais um vídeo do canal Quicando a Bola. No vídeo de hoje vamos falar dos principais jogos da semana, completando os jogos de ida das quartas da Champions Feminina e falando também da 7ª rodada da Copa do Nordeste, entrando na data FIFA com os jogos das principais seleções. Então, vamos nessa! Ainda na terça-feira, o Lyon fez valer o seu favoritismo e com gols de Tabitha Chawinga e Melk do Mornay, venceu o Bayern em Munique. Outro favorito, que foi a Alemanha e fez valer o seu favoritismo, foi o Barcelona, que meteu 4-1 no Wolfsburg na quarta-feira e encaminhou sua vaga na semifinal. Caitlin Dijkstra contra Irene Paredes, Salma Paralluelo e Sydney Schetterlein marcaram os gols do Barça. Janina Minge fez o gol de honra da equipe alemã. E temos um duelo inglês nessas quartas de final, Manchester City e Chelsea. O primeiro jogo aconteceu em Manchester, também na quarta-feira, e a grande atacante holandesa Viviane Miedema, com 2 gols no segundo tempo, deu a vitória ao City. Os jogos de volta acontecem na próxima semana, quando veremos as equipes nos proporcionando viradas épicas dignas da UEFA Champions League ou confirmando as suas classificações. Na noite de quarta-feira, os times da Série A da Copa do Nordeste entraram em campo, todos poupando seus principais jogadores, pensando nas finais dos respectivos campeonatos estaduais, que vão acontecer no final de semana. O Bahia venceu em Alagoas o CSA por 2-1. Os gols do tricolor de aço aconteceram bem cedo e foram marcados por Iago Borducci e Eric. O gol do CSA rolou em uma cobrança de pênalti do Braia. O Ceará venceu a Juazeirense em casa pelo placar de 2-0. E aqui nesse jogo eu vou gastar um pouco mais de tempo, já que foi um jogo que eu assisti todo e posso fazer uma análise mais completa. O jogo foi completamente dominado pelo Ceará. 2-0 ficou pouco, dado o desnível de volume de jogo das duas equipes. No primeiro tempo, a Juazeirense só tentou uma finalização, aos 40 minutos, de bem longe. O atacante togolês Fechali desviou, essa bola no próprio companheiro, Guilherme Silveira, e ela foi para fora. Mas ainda assim, o time baiano conseguiu ir para o intervalo, tendo, de certa forma, segurado o Ceará, já que o jogo seguia empatado em 0-0. Isso se deveu muito a um certo nível de ineficiência dos definidores de jogadas do Ceará, o que não aconteceu, ou pelo menos aconteceu menos, no segundo tempo, já que aos 5 minutos, Antônio Galeano recebeu cruzamento na área de Lourenço e cabeceou para o gol, abrindo o placar para o Vozão. O segundo gol também foi do atacante paraguaio. E foi um golaço, tanto pela jogada coletiva, quanto pelo drible no zagueiro da Juazeirense antes de finalizar. A Juazeirense, na reta final, fez algumas mudanças ofensivas para tentar buscar alguma coisa, mas deu em praticamente nada. O que é mais que nada, que é o que eles fizeram antes disso no segundo tempo todo. Falando um pouco de tactics, o Ceará jogou no 4-2-3-1, tendo uma predominância de ataques pelo lado esquerdo, com muitas ultrapassagens do Nicolas para cruzar para a área. No primeiro tempo, o Galeano e o Martínez inverteram de lado de campo,
com o apoio do Nicolas. O Galeano cresceu de produção lá pelo lado esquerdo, melhorando aquele lado do campo. E o Martinez deu uma sumida do jogo lá pela direita. Mas eles voltaram para as posições iniciais ainda no primeiro tempo. O ataque do Vozão era cadenciado, com controle de bola, né? Controle da posse de bola no campo inteiro. A Juazeirense, do outro lado, se resumiu a se defender no 4-2-3-1. Alguns destaques individuais desse jogo, positivos e negativos. O Zé Neto estreou aí com a camisa do Ceará, acho que foi o mais discreto dos jogadores da base, mas teve algumas boas jogadas, principalmente no ataque. Ele fez um cruzamento muito bom, deixou a bola na cabeça, se eu não me engano, do próprio Galeano, que também cabeceou nessa oportunidade para fora. O Nicolas, como eu disse, muito participativo, passando toda hora pela direita, pela esquerda, às vezes também por dentro, ajudando na construção, na saída de bola. Errou mais do que acertou os cruzamentos? Acho que sim, mas gerou muito volume ali por lá. Acho que serve como sendo esse reserva do Matheus Bahia, o Nicolas. Lucas Lima fez uma boa estreia, eu gostei. Acho que é um jogador para ser reserva, mas eu gostei da estreia dele. O Lourenço aí, esse aí é fenomenal. O Lourenço deu assistência para o primeiro gol do Galeano. Ele foi um verdadeiro maestro. Ele distribui essa bola como poucos. E o Lourenço fez um grande jogo, mais um, né? Desde o ano passado joga muita bola, desde a época do Vila Nova, mas no Ceará desde o ano passado. Lourenço foi um dos melhores em campo, eu diria que talvez o melhor em campo depois do Galeano, que decidiu esse jogo, né, com os 2 gols. Foi realmente uma atuação de gala do Galeano. Ele que está crescendo na temporada, fez o primeiro gol dele na semana passada contra o time do Confiança na Copa do Brasil, o que levou a disputa para os pênaltis. Ele converteu o pênalti dele, geralmente herói perde, né? O Galeano converteu o pênalti dele. E no final de semana, contra o Fortaleza na final do Cearense, ele sofre o pênalti do gol do Fernando Sobral. E o Ceará está na frente por causa de uma jogada do Galeano, né, na final do Cearense. O Galeano, além dos 2 gols, e o segundo, como eu disse, um gol de placa, assim, fenomenal, e não só pelo drible dele e pela finalização, a jogada toda trabalhada foi muito bonita, e começa com ele, com um passe muito bem bonito também dele, lá abrindo para alguém, que eu não vou lembrar quem foi, talvez o próprio Lourenço, que toca para o Rafael Ramos, e o Rafael Ramos dá assistência pro Galeano. Então, Rafael Ramos também eu achei que entrou melhor do que o Zé Neto, né? Eu disse que o Zé Neto fez um jogo aqui, principalmente para ser a estreia como profissional, mas eu acho que o Rafael Ramos entrou melhor que ele. O Rômulo é a decepção negativa, né? Para mim, decepção negativa é pleonasmo, mas enfim, a decepção, para mim, o Rômulo, até aqui na temporada do Ceará, é um dos nomes que eu mais botava fé. Acho que ainda tem potencial para deslanchar, mas ainda não está fazendo nem perto do que ele foi contratado para fazer. A sorte é que o time tem um Lucas Mugni em excelente fase no time titular, mas achei mal tecnicamente o Rômulo. Na maioria das jogadas ele não conseguiu dar sequência, não conseguiu ser o articulador, o Rômulo, né, ser o criador das grandes chances nesse jogo. O Guilherme, atacante do Ceará, acho que é um jogador meio que muito voluntarioso, então ele tem velocidade, ele teve uma jogada boa ali, puxando contra-ataque, mas no caso de definir, né, eu acho que ele peca ainda. Eu acho que o Guilherme tem muitas coisas a refinar. Fez um jogo participativo, um jogo de algumas boas jogadas, mas de algumas ruins também, principalmente na hora de definir. João Vitor. O João Vitor é um jogador que eu acho muito talentoso da base do Ceará. Ele teve oportunidades há muito tempo atrás, muito novo, mas a parte física dele não acompanhou. Mas ele sempre entrava muito bem, é muito técnico, o drible dele é muito, muito bom, e ele vai para cima, né? Ele tem coragem, como diria Rômulo Mendonça. E acho que ele teve coragem, foi pouco tempo, mas ele teve uma finalização de longe, né? Acho que
que continua com a mesma personalidade. João Vitor, que foi emprestado por um tempo, voltou para a base. Vamos ver se agora um pouco mais velho, o corpo dele consegue acompanhar o nível do futebol profissional. O Léo Rafael foi outro que entrou também, jogador da base, com um pouco mais de rodagem. E teve iniciativa, né? Finalizou de longe, quase um golaço. E do lado da Juazeirense, o Igor Leonardo fez um jogo bom, fez algumas defesas, se não fosse ele, o Ceará tinha goleado. Alex Santos e Wesley Rodrigues. A zaga da Juazeirense, para mim, foi metade horrível, metade até que bem. O Alex Santos e o Wesley Rodrigues foram muito mal, principalmente o Wesley Rodrigues. Tudo ali passava. E ele que fica no chão, né? Se eu não me engano, na jogada do segundo gol do Galeano. Mas como eu disse, toda hora a ultrapassagem do Nicolas pela esquerda. Então, realmente, um jogo bem abaixo do lado defensivo direito da Juazeirense. No lado esquerdo, acho que o Dinei e o Daniel fizeram um jogo ok. Fizeram um jogo até que bom. Só que o Galeano estava iluminado, então ele ganhou várias jogadas contra eles. Mas acho que eles conseguiram conter até... Tipo, quando o Martínez foi para lá, o Martínez não se criou. E do outro lado, o Martínez fez algumas jogadas interessantes. Porque a zaga do outro lado era muito frágil. E o próprio Zé Neto, né, também, em algumas vezes que subiu, não conseguiu fazer muita coisa. No ataque, o Fetchali, como eu disse, teve aquela finalização no final do primeiro tempo, mas ele foi muito mais sacrificado para jogar defensivamente, fechando pelo lado direito. O Guilherme Silveira foi um dos que mais se movimentou, tentando alguma coisa no ataque, mas saiu em nada também. E o Zé Oliveira, quando entrou no segundo tempo, na reta final, que eu disse que o time tentou fazer alguma coisa, né? O Zé Oliveira foi um dos que entrou e foi mais participativo. Mas logo depois desse jogo, eu comentei Vitória 1, Sport 0 no Dimensão Esportiva. Inclusive, passa lá e se inscreve no canal. É uma web rádio que faz transmissões de muitos jogos com uma equipe de muita qualidade. Eu recomendo acompanhar, né? E eu fiz esse jogo lá. E os dois times tiveram poucas oportunidades claras no jogo. Mas o Vitória teve mais volume no começo e no final do primeiro tempo. O Sport ocupou o campo de ataque nos minutos mais intermediários. E foi justamente no final do primeiro tempo, que eu disse que o Vitória estava melhor, né, fazendo pressão, em uma bola parada lançada na área pelo Hugo e mal finalizada pelo Carlinhos. Mas essa bola sobrou na entrada da área para o Janderson abrir o placar. Quando os times voltaram para a segunda etapa, o domínio do Vitória, que foi o melhor time em campo, teve mais organizado na maior parte do tempo, continuou. O Carlinhos teve mais uma chance clara, criada pelo Fabri, né, que tinha acabado de entrar no lugar do Janderson. O Janderson fez o gol nos acréscimos do primeiro tempo e não voltou no intervalo. Mas o Fabri criou essa chance para o Carlinhos e ele chutou para fora, cara a cara com o Kaique França. Era a chance do Vitória matar o jogo e com o tempo passando, o Sport foi naturalmente subindo as suas linhas, colocando alguns titulares em campo e pressionando em busca do gol de empate. Mas isso foi o famoso abafa, né? Sem muita organização tática e em alguns momentos sofrendo contra-ataques até mais perigosos do que a própria pressão. De qualquer forma, o Sport poderia ter empatado o jogo. E o gol perdido pelo Carlinhos teria feito muita falta, né? Já que o Barleta chegou a colocar a bola na trave. Vitória e Sport são times que jogam em transição, com muita utilização de lançamentos e de inversões. Mas o trabalho do Carpini está sendo mais bem feito do que o Pepa até aqui. Destaques individuais, positivos e negativos. Gostei do jogo do Lucas Halter na defesa no segundo tempo, quando o Sport pressionou. Foi muito bem, foi seguro. E no ataque chegou a quase fazer o gol 1-0 no primeiro tempo. O Hugo também gostei, achei seguro na defesa e presente no ataque com muita qualidade. Participação direta no primeiro gol. Janderson fez o gol da vitória, né? Então foi importante e era um dos jogadores mais participativos no ataque no primeiro tempo. Mas o Fabri, que entrou no lugar dele, para mim foi o melhor em campo. Então a substituição se justificou. O Fabri jogou muito, se doou na defesa,
criou muitas chances, a própria chance que poderia ter matado o jogo do Carlinhos, né? Achei o melhor jogador em campo. O Carlinhos foi muito mal, teve 2 gols muito claros perdidos, a sorte é que o Janderson salvou a pele dele no primeiro. O PP foi um bom jogador nesse jogo, articulou bem as jogadas para o time do Vitória. E o William Oliveira, ele entrou no finalzinho e ele foi muito bem. O Vitória vencendo por 1-0, né, precisando segurar o resultado. O William Oliveira foi muito bem nisso, catimbando na medida certa. Ele ganhou muitos duelos contra o Sérgio Oliveira, que foi muito mal. O Sérgio Oliveira entrou nessa leva de botar os titulares em campo para buscar pelo menos um ponto, a virada. Errou quase tudo, para mim foi o pior em campo e ainda quis brigar. Fez uma falta dura em cima do próprio William Oliveira e levou cartão amarelo. E no final estava arranjando briga também, já com o árbitro final tendo sido feito. Então, o William Oliveira, para mim, foi muito bem. Lucas Cunha é um zagueiro que eu gostei, principalmente no primeiro tempo, da saída de bola dele. Na defesa também não comprometeu. Mas, quer dizer, na verdade, o gol é ali perto dele, né, no caso, mas enfim, não acho que seja uma super culpa dele. De qualquer forma, ele poderia ter feito coisa melhor assim, mas no geral, achei um bom zagueiro. Igor Cariús fez um bom primeiro tempo, eu gostei, achei ele seguro no ataque e correto, seguro na defesa e correto no ataque, mas no segundo foi mal, achei que caiu o nível dele no segundo tempo. O Fabrício Domingues é outro que foi muito mal, errou praticamente tudo na armação do time, né? Todas as jogadas que ele e Gustavo Maia tentavam dar sequência não dava, simplesmente morria. Os dois matavam todas as jogadas do Sport. O Gustavo Maia mais no drible, né? Perdendo a bola, e o Fabrício Domingues dando passes errados, lançamentos errados e finalizações tortas quando ele tentou chutar também. Christian Barleta, eu gostei, entrou bem no segundo tempo. Dos jogadores titulares que entraram, foi o principal aí que mais gerou perigo, participativo e botou uma bola na trave. E o Fortaleza perdeu por 2-1 para o Souza. Complicado, hein? Esse jogo eu não assisti, mas eu ouvi muitos jornalistas e torcedores do Fortaleza e todos muito indignados, até mais com o desempenho do time do que propriamente com o resultado, que já é vergonhoso, né, por si só. Vídeo que o Souza também estava poupando jogadores pensando no Campeonato Paraibano e é o lanterna do grupo do Fortaleza, mas o Fortaleza realmente conseguiu a proeza de perder para o Souza por 2-1, como já tinha tido a proeza de perder para o Altos por 2-1. Os 2 gols do Souza foram marcados pelo Luan Rodrigues, foi uma noite e tanto para ele, e o do Fortaleza pelo Kevin. Ao final dessa rodada, Vitória e Sport já estão classificados para o mata-mata da Copa do Nordeste e são, respectivamente, líder e vice-líder do Grupo A, com 14 e 12 pontos. O Fortaleza é o terceiro com 9, 3 a mais que o CRB, Altos, Souza e Motoclube, que sonham ainda com vaga nas quartas de final. No grupo B, o Bahia é o líder, mesmo com 2 jogos a menos, com 10 pontos. E o Ceará, também com 10 pontos, ocupa a terceira posição, ambos com 3 pontos de vantagem em relação ao Confiança e ao América, que estão fora do G4. Na quinta-feira, começou a data FIFA e o Japão foi o primeiro time a se classificar para a Copa de 2026, além dos países sede, né? A vaga se confirmou com a vitória por 2-0 sobre o Bahrein, com gols de Kamada e Kubo, que fizeram a equipe chegar a 19 pontos, 10 a mais que a Arábia Saudita, terceira colocada, que não tem vaga garantida, tendo apenas mais 9 pontos para disputar. E ainda na quinta rolaram muitos jogos de ida decisivos da Nations League. Pelas quartas de final, Croácia 2, França 0, com gols de Budimir e Perisic. Dinamarca 1, Portugal 0, com gol de Haaland. Itália 1, Alemanha 2, com gols de Tonali, Kleinest e Goretzka. E Holanda 2, Espanha 2. Esse jogo eu assisti. Foi um jogo bem interessante de 2 times fortes, 2 times até que jogam parecidos, né? Vou adiantar a parte tática.
de muito controle de bola no campo todo, troca de passes, mas os dois também sabendo usar as inversões, usar a bola longa, tendo muita qualidade para isso também, além de saber partir em contra-ataque. Os dois times tiveram situações no jogo em que tinham que partir em contra-ataque. E acho que a Espanha fez isso melhor do que a Holanda. A Holanda, quando tentou isso, foi até o pior momento da Holanda no jogo, talvez. Comparado com um pouco o começo, né? Agora partindo realmente para entre aspas, narração de como foi o jogo. A Espanha começou bem melhor, começou em cima, a Holanda tentando se defender, mais cedo a Espanha fez 1-0, com participação do Lamine Yamal pressionando o Rato, Jorel Rato, lateral esquerdo, muito jovem do time da Holanda, que não fez um bom jogo. Foi expulso até no final, né? Com a entrada do... Achei exagerada, mas foi expulso. Acho até que teve um lance do... Eu não vou me lembrar de quem, do Hilsen, talvez. Mas teve um jogador da Espanha que eu acho que levou amarelo. O Hilsen e o Ayoze Pérez foram os únicos que levaram amarelo. E o Ayoze Pérez não deve ter sido. Então deve ter sido o Hilsen mesmo. Acho que o lance dele era mais para vermelho do que o do Rato. Só que talvez pela perna do jogador que ele atingiu, que foi o Lenormand, né? Não, o Lenormand é do time dele. O Lenormand foi atingido pelo Rato. Eu não vou lembrar agora, mas pela perna do jogador que foi atingido pelo zagueiro espanhol, que é holandês, inclusive, jogou na base da Holanda, ele não estava preso ao chão. Então, acho que o impacto da imagem fica um pouco mais leve e a arbitragem não deu cartão. Mas o Rato perdeu a bola para o Lamine Yamal, que deu sequência rápida ao contra-ataque. O Pedro deixou o Nico Williams em boa posição, que gira e bate, né? 1-0 cedo para a Espanha. Gol, né? Lembrando os tempos bons da Espanha na Euro, com esses jogadores todos brilhando. O Pedro menos, né? Já que ele se machuca durante a Euro e entra o Daniolo, que fez uma Euro melhor que o Pedro de qualquer forma desde o começo. Mas logo depois, a Espanha ainda tem uns minutos de superioridade. Só que um pouco antes do gol de empate, a Holanda começa a crescer no jogo. Começa a buscar o gol de empate, né? Buscar o campo de ataque para empatar esse jogo que era muito importante. E teve mais volume na maior parte do primeiro tempo, já que isso começou mais ou menos há uns 20 minutos, começando a finalizar, a arriscar, a entrar dentro da área, jogadores crescendo no jogo, como o Cody Gakpo, como o Frimpong, como o Reinders, jogando muita bola também. E nessa, uma jogada que vem pelo lado esquerdo, dentro da área, o Cody Gakpo recebe, o time estava tendo volume, mas não estava tendo muitas chances muito claras. Teve uns cruzamentos rasteiros da Holanda que buscavam o Memphis, que não chegou em nenhuma das bolas, mas o Gakpo recebeu uma bola pela esquerda, dentro da área, bateu, foi a chance mais clara até ali, e fez o 1-1, empatou o jogo, e a Holanda melhorou ainda mais depois do gol do Cody Gakpo, foi crescendo, pressionando, e acabou que no primeiro tempo finalizou mais que a Espanha, ainda 6-5. Mas o jogo foi pro intervalo empatado, ainda mesmo tendo algumas chances perigosas. O próprio Reinders, que começa o segundo tempo já fazendo o 2-1, né? O jogo vira a 40 segundos do segundo tempo, com o Reinders fazendo uma batida da entrada da área, colocada rasteira, e a bola entra. No primeiro tempo, no final, ele já tinha tido uma finalização também da entrada da área, que bateu na trave, só que foi mais por cima, né? E bateu na travessão. Foi um grande jogo do Reinders, é um volante que é o vice-artilheiro do Milan na temporada. Ele tem realmente essa qualidade
de finalização da entrada da área. E foi decisivo, de certa forma, para o time holandês. Mas, com isso, a Holanda faz 2-1, continua em cima por alguns minutos, mas isso não se sustenta por tanto tempo, porque a Espanha tem que dar um jeito, né? Tem que ir para cima, vai fazendo mudanças, vai mudando a postura, vai tentando empurrar a Holanda para sua defesa. A Holanda, os dois times, né, tem a vibe de marcar alto, então a Holanda não fica tão recuada, mas recua um pouco, começa a jogar mais nesses contra-ataques que eu disse, e não tem tanta efetividade assim, apesar do Frimpong ter feito um grande jogo. O problema é que, justamente com o Rato sendo expulso, ele foi fazer lateral direita, e aí, na lateral direita, ao invés de ele falaram isso na transmissão, não lembro se foi o Losetti, o Everaldo ou o Praz, mas um dos três falou isso, que o Frimpong estava infernizando a vida do Cucurella no ataque, na defesa ele foi infernizado pelo Nico Williams, que fez o gol, né? Que primeiro ele cria uma boa chance, né? Tem dificuldades, depois ele de novo vai para cima, que ele fez o gol não, ele fez o primeiro gol, tô louco. Ele faz a jogada do segundo gol. Ele vai, bate, né? Vai para cima do Frimpong, bate, e o Verbruggen dá o rebote. O Verbruggen já tinha feito umas 2-3 defesas antes desse lance. E a bola sobra para o Mikel Merino, vivendo tempos de centroavante no Arsenal, chegou como um centroavante para pegar esse rebote, gol oportunista. E fez o 2-2. Acho que o resultado é muito melhor para a Espanha, já que o time vai jogar em casa, né? E assim, a Holanda dispensou a chance de ganhar da Espanha jogando no jogo que jogou melhor. A Holanda acho que foi melhor no jogo como um todo, mas não conseguiu vencer. E é difícil jogar melhor que a Espanha 2 vezes, ainda mais a segunda sendo na casa deles, né? Então, eu palpitaria que a Espanha vai passar para a semifinal. A Nations tem também esses jogos de duelo de rebaixamento, playoffs de rebaixamento. Pega um time da Liga A, um time da Liga B, eles se enfrentam, quem ganhar fica na Liga A, quem perder fica na Liga B, na próxima temporada. E nesses jogos, na quinta-feira, tivemos a Armênia perdendo de 3-0 da Geórgia, todos os jogos de ida, tá? Turquia 3-1 na Hungria, Áustria 1, Sérvia 1, Bulgária 1, Irlanda 2, Grécia 0, Escócia 1, Kosovo 2, Islândia 1, Eslováquia 0, Eslovênia 0 e Ucrânia 3, Bélgica 1. Vindo para a América do Sul, o Paraguai venceu por 1-0 o Chile, gol de Alderete. O Peru venceu por 3-1 a Bolívia, gols de Miguelito para a Bolívia, né, do Santos, de pênalti. Teve um gol do Polo pro Peru, um do Paulo Guerreiro e um do Flores. O Edson Flores fez o terceiro gol do Peru. O Peru vence a Bolívia por 3-1. E o jogo do Brasil. O Brasil vence a Colômbia, não convence. Começou parecendo que ia convencer, começou em cima, começou com ímpeto, né? Dominando o jogo, indo para dentro, Arana ultrapassando, Wanderson ultrapassando, jogadaça, passe fantástico do Rafinha, quebrando todas as linhas da Colômbia. Esse jogo eu comentei no Dimensão Esportiva também, tá? Então, repetindo, passa lá no canal do DE, se inscreve e assiste as lives lá, assiste os jogos, assiste as narrações. E o Rafinha quebrou todas as linhas do time da Colômbia com um passe fantástico para o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior sofre o pênalti e o Rafinha bate 1-0 para o Brasil e todo mundo empolgado. Nossa, boas notícias. O Brasil parece que está evoluindo. Durou pouco. 15, 20 minutos no máximo. A Colômbia foi se organizando defensivamente, conseguiu conter um pouco mais. O Brasil foi recuando, deixando a bola com a Colômbia. E a Colômbia dominando o jogo, partindo para frente cada vez mais, ocupando o campo de ataque aos poucos, criando chances, empilhando chances. Empilhando é forte, mas enfim. Cada vez aparecendo mais chances. Até que o Gerson tem que sair por lesão, o Joelinton entra no lugar dele. Achei até que o Joelinton fez um jogo decente no segundo tempo, mas no primeiro ele entrou muito mal.
e quando ele pega uma bola, até porque a Colômbia pressionando muito a saída de bola do Brasil, dificultou muito essa saída. O Alisson teve dificuldades, e o Joelinton, quando recebeu essa bola, foi pressionado, perdeu, e aí, bola no Luiz Dias, gol da Colômbia, assistência do James Rodrigues, e merecido, porque a Colômbia estava melhor no jogo. E assim, eu falei isso na transmissão, a Colômbia é melhor que o Brasil, como time, como engrenagem, é mais organizada. O Brasil teve um momento melhor no jogo, mas quando a Colômbia se organizou, ela dominou. E foi um domínio, mais domínio do que o domínio do Brasil sobre a Colômbia nos primeiros minutos. Ou pelo menos com mais qualidade. E chute cruzado ali, né, do Luiz Dias, que é carrasco do Brasil ainda por cima, Luiz Dias. Quando foi pro segundo tempo, foi um jogo mais homogêneo. Como eu disse, no primeiro tempo a gente teve uma metade do Brasil dominando, outra metade da Colômbia. O segundo tempo foi mais homogêneo, os dois times mais equilibrados ali, o desempenho, o nível de volume de jogo, mas o time da Colômbia, repito, é mais time, é mais organizado. O Brasil equilibra pela individualidade e pela vontade nesse segundo tempo. E aí, várias substituições acontecem, o Brasil ganhou 2 substituições extras por causa do protocolo de concussão, foram 7 mudanças no total, já que tivemos um choque de cabeça entre o Davinson Sanches e o Alisson, e aí os dois saem com uma substituição extra, mas quando você tem uma substituição extra pelo protocolo de concussão, o adversário ganha uma também, porque não pode ser prejudicado, né? Eu vi o vídeo do Jorge Igor hoje e ele disse que discorda disso porque o outro time vai ser beneficiado por poder fazer uma substituição tática. No jogo de hoje, no jogo do Brasil, isso fica meio que anulado, já que foi um para cada lado. Mas quando é só um time faz uma substituição por necessidade, o outro faz uma substituição tática. E faz sentido o que ele disse, mas eu acho que se não faz isso, eu acho que seria mais injusto ainda, já que um time poderia substituir um a mais, e mesmo que não seja tática, ganha fôlego, né? Um jogador mais descansado a mais. E aí, na prática, eu acho que se for para prejudicar minimamente um dos dois, eu acho que tem que ser o que realmente teve o jogador com a concussão, porque é forte e o protocolo tá certo, tem que ter isso, tem que preservar a vida dos jogadores e não forçar eles a jogarem depois de ter tido concussão, tanto que o Alisson e o Davinson Sanches nem vão jogar para a próxima rodada, o Everton já foi convocado no lugar, por exemplo, do goleiro brasileiro. Mas meio que problema de vocês, né? O outro time vai pensar, por que eu vou substituir um a menos? Por que eu tenho que substituir um a menos? Se o problema foi com eles. Quando é lesão, outros tipos de lesões, o time fica com um a menos, né? O time que teria que substituir o jogador. Então, né, quando você já gastou todas as substituições. Então, acho que o mais justo é assim mesmo. Ganha uma substituição a mais para não ter nenhuma vantagem, porque assim, de certa forma. Além do Miguel, que eu acho que deve acontecer pouco, de fato são médicos, eles devem ser sérios ali para dar o diagnóstico. Mas, por exemplo, se existe louco para ficar em campo, se depois de sofrer a concussão e não ter ativado o protocolo, né, quando não existia o protocolo, tinha louco que ficava, né? E por isso o protocolo é criado para tirar esses loucos de campo sem prejudicar tanto os times. Se tem louco para isso, pode ter um louco que chega, eu sei que eu estou usando o caso extremo, mas chega, dá uma cabeçada na trave, sofre uma concussão para o time poder fazer uma substituição. Mas o técnico fala, né? Vai que o doido aceita. Enfim, é esse tipo de coisa esse tipo de distorção que eu acho que essa regra tira. Então,
o melhor acho que é do jeito que está mesmo, e aí como cada time teve uma substituição por concussão, o outro ganhou uma também, então teve a sua extra e a extra do outro, então os dois times tiveram poder de fazer 7 substituições, a Colômbia acabou fazendo só 4, mas o Brasil fez as 7. Brasil, nos acréscimos, teve o domínio do jogo, a Colômbia cansou, quis segurar um empate e pagou por isso, porque o Vinícius Júnior, principalmente, mas o Brasil não queria ficar com empate. O Brasil merecia não ficar com empate? O Brasil jogou na maior parte do tempo para não ficar com empate? Provavelmente as respostas são não. Mas o Brasil não queria ficar com empate, é fato. A Colômbia queria. Nos acréscimos, a Colômbia queria. Durante o jogo todo, não. Durante o jogo, a Colômbia queria ganhar. Mas nos acréscimos, a Colômbia queria ficar com empate e o Brasil não. E o Brasil disse, não vou ficar. E o Vinícius Júnior, principalmente, disse, não vou ficar. Então, por mais que eu tenha críticas, eu achei o primeiro tempo do Vinícius Júnior, mais uma vez, muito ruim. No segundo, ele melhorou, mas ainda abaixo. E ele teve postura de protagonista, teve postura de melhor jogador do mundo. De abrir o peito, pegar a bola e dizer, eu vou resolver. E resolveu. Tentou uma vez pelo lado esquerdo e quase salvou do Arana, né? O Arana sem goleiro perde a cabeçada, toda horrorosa, toda torta. E estava tentando partir para dentro, fazendo fila, sofreu a falta foi cobrada, na sequência da jogada ele faz o golaço, com desvio ali na defesa, mas gol do Vinícius Júnior, de quem realmente é um jogador decisivo. E é isso, no final das contas o Brasil mais uma vez decepciona, acho que com o desempenho, né, acho que o Dorival Júnior não se sustenta, mas eu acho que ele não vai evoluir esse time. Eu acho as decisões que ele toma muito ruins no geral. O Endrick não entra em campo, por exemplo, mais uma vez. A gestão toda com o Endrick é muito ruim, com vários jogadores. Tem que tomar cuidado para o Vinícius Júnior não ficar fora do próximo jogo, já que ele salvou o emprego do Dorival e todo mundo que salva o emprego do Dorival perde espaço. O vídeo do Luiz Henrique, com Jesus, o Endrick, né? Então, cuidado para o Vinícius Júnior. E ele toma decisões ruins, o time não evolui, ele finge que evolui, porque eu duvido que ele acredite no que ele fala, não é possível, ou ele é um lunático, não assiste o mesmo jogo que a gente assiste. E é isso, é ficar esperando. O Brasil tem 2 opções, ou ele demite o Dorival, ou ele fica esperando vir a maior vergonha para ser a hora de demitir. Então, porque eu duvido que esse time ainda vai evoluir. Ele teve muito tempo para isso e não evolui e não toma decisões boas no caminho de evoluir. Com isso, o Brasil chega à 3ª posição, 21 pontos. Isso não é definitivo, porque eu estou gravando essa parte do vídeo antes da rodada de noite da sexta, entendeu? Então, eu vou terminar de gravar depois, por exemplo, tiver o jogo entre Argentina e Uruguai e outro jogo que ainda tiver, não sei. Mas, nesse momento, o Brasil é o 3º colocado, talvez seja ultrapassado pelo Uruguai. E fica em 4º. A Colômbia caiu para a 6ª colocação com 19 pontos. Os outros times que eu falei, o Paraguai está em 5º com 20, a Bolívia em 7º com 13, o Peru em 9º com 10 e o Chile em 10º com 9. Alguns destaques individuais dessa partida. No time do Brasil, eu achei o Rodrigo muito mal, principalmente no segundo tempo. O Bruno Guimarães fez um primeiro tempo ruim, um segundo bom. O Rafinha foi um dos melhores jogadores do time, talvez o melhor jogador do time, criando realmente uma boa jogada no primeiro tempo, muito participativo, se doando demais o Rafinha. João Pedro, achei muito mal. Vinícius Júnior mal no primeiro tempo, foi melhorando no segundo e decidiu o jogo. Joelinton entrou mal no primeiro tempo, no segundo fez um segundo tempo decente. Matheus Cunha entrou bem. O Savinho entrou bem. O Wesley entrou bem, mas achei super valorizada a atuação do Wesley. Ele era para ter sido titular, na minha opinião.
E continuo achando, ele foi melhor que o Wanderson, ainda assim, de qualquer forma. Marcou bem o Luiz Dias, mas vi de que o Luiz Dias estava já cansado. O Wanderson pegou o Luiz Dias descansado. Apoiou bem, né, teve vontade. Enfim, correu. Mas acho que na hora de definir no ataque, ele errou quase tudo. Os cruzamentos dele foram muito ruins, por exemplo. Então, achei um pouco supervalorizada a atuação do Wesley, mas continuo defendendo a titularidade dele. Meio que é isso do time do Brasil. Do time da Colômbia, o Vargas fez umas boas defesas. O Munhoz, achei que foi o mais inseguro da linha de defesa, né? Já que ele comete o pênalti. O Vinícius Júnior deita nele nos acréscimos também. Fez algumas boas jogadas no ataque e na defesa, mas nesse aspecto achei abaixo em relação, até na comparação com o Davinson Sanches do Cunha e Morrica, que eu acho que foram bem seguros nessa defesa. Davinson Sanches foi até eleito por mim o melhor jogador em campo no jogo, na transmissão. Richard Rios só bateu. Mentira, assim, fez algumas jogadas ofensivas, mas no geral só bateu. Rames Rodrigues deu assistência, mas achei um jogo um pouco apagado. O John Arias foi mais participativo do que o Rames Rodrigues. O Luiz Dias foi autor do gol, foi para cima do Wanderson, ganhou umas, perdeu outras. Achei um bom jogo do Luiz Dias. O Córdoba tem vontade, né? Mas não achei um grande jogo do Córdoba, não. No geral, é isso aqui desse jogo do Brasil. E começaram as eliminatórias para a Copa do Mundo na Europa. Né? Tivemos Finlândia vencendo por 1-0 Malta, Polônia por 1-0 a Lituânia, Chipre venceu o San Marino por 2-0 nesse grupo H, né? Sério, grupo G, Romênia 0, Bósnia e Herzegovina 1, grupo K, Andorra 0, Letônia 1, Inglaterra 2, Alemanha 0, jogo um pouco mais relevante, gols de Lewis Kelly e de Harry Kane. Então, esses foram os jogos desse começo das eliminatórias na Europa. E os jogos da América do Sul, na sexta-feira, foram Equador 2, Venezuela 1. Os 2 gols do Equador foram do Ener Valencia, jogando bem aí, conseguindo aparecer. E o Cádiz fez para a Venezuela, diminuiu nos acréscimos e ficou por isso mesmo, 2-1 então para o Equador. A Argentina com 1 a menos. Tudo bem que o Nico Gonzalez foi expulso já nos acréscimos, mas teve esse momento com 1 a mais o time do Uruguai. Foi lá em Montevidéu, no Centenário, venceu por 1-0 com um gol de Thiago Almada e tá por um empate de se classificar para a Copa do Mundo. Desses times aí que jogaram na sexta, o Equador é o vice-líder nesse momento. Então falei que mais cedo, né? Porque, como eu disse, teve um gap de tempo no tempo real, na vida real. No vídeo que você tá vendo foi alguns minutos atrás, mas aqui foram algumas horas entre gaps de gravação. Eu falei que o Uruguai podia passar o Brasil, o Uruguai não passa, o Uruguai fica em 4º lugar, mas o Equador passou, porque venceu a Venezuela segue em 8º lugar, e a Argentina em primeiro, a 1 ponto da América do Norte, a 1 ponto de Estados Unidos, México e Canadá, na Copa de 2026. A Argentina, se empatar com o Brasil no Monumental de Núñez, estará na Copa do Mundo de 2026 matematicamente garantida. Então, vai ser realmente bem importante, seria bem interessante, né, na questão da rivalidade, o Brasil impedir que isso acontecesse. A Argentina vai para a Copa, mas pelo menos não seria contra nós, né? Mas acho difícil. E eu quero saber o que você acha. O Brasil tem chance contra a Argentina? E fica a preocupação para o torcedor do Flamengo, que perdeu o Gerson no jogo do Brasil e perdeu a Arrascaeta no jogo do Uruguai. Vamos ver quanto tempo eles vão ficar fora. Os dois saíram machucados. E a data FIFA, o vírus FIFA, fazendo vítimas. Deixa a tua opinião sobre todos os jogos e todas as análises que eu falei aqui. E se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve, mostra para seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E é isso, tchau!